Irmãos, eu sou confessadamente um apaixonado pela pregação expositiva. Creio que a pregação da palavra de Deus ela só acontece quando o texto é exposto. Ou seja, quando o texto da palavra de Deus é lido, quando esse texto é explicado e quando esse texto é aplicado para as nossas vidas. Isso é pregação expositiva, é uma palavra que até está em voga aí no meio reformado, principalmente, né? E pregação expositiva significa isso, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo às nossas vidas. Mas, em especial, eu sou um apaixonado pela pregação expositiva sequencial, que é aquela que inicia no primeiro versículo de um livro e se encerra no último versículo, onde todo o livro é exposto. E, no caso, nós estamos expondo todo o Evangelho de Mateus, do início ao fim. E por que eu sou tão apaixonado por essa forma? Porque esse é um texto, por exemplo, de hoje, que eu dificilmente escolheria. Se eu pudesse escolher os textos que eu vou pregar, eu creio que eu não pregaria jamais nesse texto. Que é um texto difícil, é um texto complicado, é um texto que você demanda muito estudo e muita explicação para poder chegar no ponto no qual Jesus tensionou aqui. E é por isso que eu me apaixono cada vez mais, porque eu tenho a mais plena convicção de que essa é a palavra que Deus quer nos trazer para essa noite. Não é uma palavra que eu escolhi trazer, e sim aquela palavra que já estava nos planos de Deus que fosse explicada aqui. E eu espero que essa igreja permaneça depois de mim, depois de você. Nós vamos passar, mas eu espero que essa igreja permaneça por muitos e muitos anos. Isso é até bom que nós temos o costume de deixar registrado as pregações da igreja, Nós gravamos e colocamos elas à disposição dos irmãos que por acaso não tiveram no culto, para poder assistir depois e não perder, o raciocínio daquele livro que está sendo exposto, que fique registrado aqui para a posteridade, que se um dia, depois que nós passarmos por aqui, algum líder, algum pastor, ou a igreja mesmo, trocar o estilo da pregação, eu deixo registrado que seja amaldiçoado, que seja anátema. Que a ira de Deus pese sobre a vida dessa igreja, se um dia elas trocarem o alimento sólido que é a exposição do texto por palestras ou qualquer outra coisa que não seja isso. Então, o texto de hoje, Mateus 9, versos 14 e 17. Antes de fazer a leitura, vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso Pai, soberano Senhor, eu quero louvar o Teu santo nome pelo privilégio que nós temos hoje de estarmos aqui reunidos como igreja. Nós temos as Bíblias abertas diante de nós, que é a Tua palavra, santa, perfeita, inerrante, e nós podemos estudar o texto bíblico, podemos estudar as palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus e que foram relatadas por alguém que viveu do seu lado e que presenciou esses fatos. E eu peço, Senhor, que Tu fale a nós, ao nosso coração, por meio da palavra de Deus, que o que seja dito aqui não sejam ideias humanas, mas sim unicamente aquilo que o Senhor nos falou e revelou por meio da palavra. Abre o nosso coração, Deus, para esse entendimento. Coloca uma disposição especial em nós, que só vem por meio do Teu Santo Espírito, para nos fazer, além de compreender o texto, nos submeter a ele e vivermos de acordo com ele, Pai. Esse é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura de Mateus 9, versos 14 a 17. O texto diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus narra agora uma segunda crítica sofrida por Jesus e seus discípulos.
Na semana passada, nós estudamos um texto onde havia uma crítica a Jesus realizada pelos fariseus. Essa crítica era sobre o proceder de Jesus, que se assentava na mesa com publicanos e pecadores. Mateus, ele introduz agora uma nova crítica, que vem da parte dos discípulos de João Batista. Lucas, no capítulo 5 do seu evangelho, ele relata essa mesma pergunta aqui como se tivesse sido feita pelos próprios fariseus. A questão, ao que parece, é que ambos, os discípulos de João e os fariseus, eles concordavam com essa crítica. Eles concordavam com esse ponto. Ambos jejuavam conforme as orientações religiosas do seu tempo, enquanto os discípulos de Cristo, eles não seguiam essas recomendações. Então você tem um texto onde a dúvida barra crítica, ela foi dirigida ao proceder de Jesus, no texto anterior. E agora a dúvida, que outra vez não é uma dúvida, mas é uma crítica, vai ser dirigida aos seus discípulos. Lendo de novo o verso 14, diz ali: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? O questionamento principal aqui é sobre a prática do jejum. Por que os seguidores de Jesus não possuem o devido cuidado com a prática religiosa do jejum de maneira regular, assim como era feito pelos judeus mais piedosos? Nós veremos na sequência que a resposta que será dada por Jesus, ela vai ir muito além do que apenas a questão do jejum em si. A resposta de Jesus, ela é tão profunda que o jejum, ele se tornará completamente secundário na sua explicação. E é por isso, irmãos, que eu peço, por causa dessa profundidade da resposta, que você mantenha a sua atenção no texto e nas explicações. E hoje eu vou além no meu conselho. Não saia daqui hoje com dúvidas. Tá? Se você não conseguir entender algo durante a exposição, por favor, me procure ao final do culto, que dentro do possível eu vou tentar sanar essas suas dúvidas. Então não desgrude, não feche sua Bíblia, grude o seu olho no texto e preste bastante atenção naquilo que for explicado. Jesus então vai responder a essa pergunta sobre a prática do jejum, realizada pelos discípulos de João Batista, da seguinte maneira. A pergunta é: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas seus discípulos não? E aí Jesus responde por meio de 3 ilustrações. Ele vai fazer uma ilustração acerca de um casamento, vai falar uma ilustração sobre um pedaço de pano novo em uma veste velha, e uma terceira ilustração que leva vinhos e odres. Então a primeira dessas ilustrações, no verso 15, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Jesus, ele inicia a sua resposta aos discípulos de João Batista por meio dessas 3 ilustrações, das quais a primeira é a ilustração sobre um casamento. Então vamos começar identificando os personagens dessa ilustração. Jesus é claramente o noivo aqui, tá? E os discípulos são os convidados do seu casamento. O casamento, irmãos, uma cerimônia de casamento, é uma ocasião de festa. É uma ocasião de muita alegria. E de acordo com a cultura judaica daquele tempo, haviam casos onde a festa de casamento durava vários dias. Portanto, era inapropriado para um judeu estar de jejum nesse dia. Era inapropriado para um judeu estar de jejum durante a comemoração de um casamento. O judeu, ele abria mão da sua obrigação religiosa quando ele era convidado para uma festa de casamento. Porque o jejum era uma ocasião de lamento, de angústia.
O jejum era um momento de profunda tristeza. E era por isso que essa pergunta que Jesus elabora, ela não precisa de uma resposta. Jesus faz essa pergunta de tal maneira que a resposta é óbvia. A resposta a essa pergunta de Jesus é um sonoro não. Ele diz: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Não, com certeza não pode. Essa é a resposta, não é apropriado. Segundo Jesus, os convidados eles têm que estar alegres, eles têm que estar felizes, comemorando aquela ocasião. E ele cita um motivo bem específico para essa alegria: o noivo está com eles. O motivo da felicidade é que o noivo estava ali, presente. No Antigo Testamento, a metáfora do noivo, ela é usada algumas vezes pelos profetas. Por exemplo, Isaías 54:5 diz: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Isaías vai usar também essa metáfora no capítulo 62, versos 4 e 5. O profeta Oséias também usa a analogia do noivo em Oséias 2, 16 a 20. Textos onde o noivo ou o marido são aplicados a Deus. E os judeus, eles usavam a metáfora do casamento sempre aplicadas em relação à vinda do Messias. No Novo Testamento, essa analogia se torna ainda mais presente. Jesus como noivo, e quem é a sua noiva? A igreja. Essa analogia está muito presente no Novo Testamento. Jesus o noivo e a igreja como a noiva. A sua segunda vinda é retratada no Novo Testamento como um banquete de casamento. Portanto, a resposta de Jesus foi direta ao informar que ele é o noivo messiânico e que a era do Messias havia chegado. Raiou um novo tempo, raiou uma nova era. O noivo, o Messias estava entre eles, e isso era motivo de festa. O Messias está curando, o Messias está perdoando pecados, o Messias está chamando as pessoas para o seguirem. É hora de comemorar, não é hora de fazer jejum. Lembre-se sempre de um ponto bastante importante. O povo judeu, ele não jejuava para passar na prova do concurso. O povo judeu não jejuava para ganhar na loteria. O povo judeu não jejuava para conseguir um namorado. O judeu jejuava para que Deus os restaurasse. O judeu jejuava com o objetivo e com a esperança da vinda do Messias. E Jesus está agora afirmando que esse momento chegou. Os seus discípulos, se estivessem em jejum neste momento, seria algo tão absurdo como se alguém tivesse de luto por uma pessoa que nem morreu. Eles não podem estar de luto neste momento, porque a própria vida está no meio deles. E a vida está ali, realizando obras que nunca, ninguém jamais realizou. Jesus está dizendo, é tempo de festa. Agora é tempo de alegria, não é tempo de pesar nem de luto. Mas nem tudo são flores. Jesus afirma na sequência: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, os meus discípulos vão voltar a jejuar. Essa é uma clara referência à sua morte na cruz. É uma referência também à sua ascensão aos céus. Logo no início do ministério público de Jesus, e nós estamos agora no momento ainda inicial do seu ministério, Jesus já demonstra que a sua missão nesse mundo o conduziria ao sofrimento do Calvário.
E aí sim, quando a sua morte chegasse, naqueles 3 dias de angústia, e também depois da sua morte, depois da sua ascensão aos céus, os seus discípulos voltariam a jejuar. E isso é exatamente aquilo que nós vimos na história da igreja. O jejum como parte importante da religião cristã. Nós acabamos de ler em Atos 14. Os discípulos estavam lá reunidos, escolhendo, nomeando presbíteros. E o que eles faziam antes? Jejuavam. Em jejum eles escolhiam os líderes da igreja. Então, na era do Antigo Testamento, o jejum era motivado pelo desejo da restauração. Um tempo de clamor e de angústia em relação ao pecado do povo de Israel, mas com a esperança da vinda do Messias, daquele que restauraria todas as coisas. Agora, nesse momento do texto, é tempo de alegria, porque o Messias chegou. O Messias está presente, está entre eles, num banquete, sentado à mesa. Mas para nós hoje, o tempo é novamente de jejum. Devemos jejuar, devemos clamar pelo retorno definitivo do noivo. E o que podemos retirar de aplicação prática dessa primeira ilustração de Jesus? Uma aplicação inevitável é sobre os motivos que nos levam a praticar o jejum. Mas antes de falar sobre as motivações, eu preciso lembrar de algumas informações importantes sobre a prática do jejum. Eu já fiz a exposição de um texto aqui em Mateus que trata de uma maneira muito mais direta sobre jejum, que é Mateus 6, 16 a 18. Tá? Se você perdeu essa exposição, como eu falei, as pregações ficam registradas. Você pode ir lá procurar, pede para algum irmão ou para mim, eu envio o link depois. Por isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou recordar coisas que são fundamentais e necessárias. O jejum bíblico, ele não é uma mera abstinência alimentar. O que nós vemos na palavra de Deus é o jejum como uma forma de separação completa da sua vida normal, de todas as suas atividades, incluindo o comer e o beber. Você se retira e vai passar um tempo onde você se dedica apenas à oração e à palavra de Deus. Você se retira e vai orar e vai ler a palavra de Deus. Isso é estar em jejum, estar retirado exclusivamente para aquilo. Em relação às motivações bíblicas que conduziam as pessoas ao jejum, nós temos, principalmente no Antigo Testamento, tristeza pelo pecado. Muitas vezes o povo orava no sentido de arrependimento, humilhação, até mesmo por conta de notícias ruins que eram trazidas até eles, notícias sobre o destino da nação de Israel. Os profetas por várias vezes anunciavam o castigo do exílio, a disciplina de Deus, e nesses momentos havia o jejum. Então o judeu, ele associava automaticamente o jejum à tristeza, ao sofrimento e ao arrependimento. A maioria deles jejuavam dias inteiros, ficavam lá naquele tempo em abstinência, tanto de comida quanto de água. E isso se intensificou tanto que no primeiro século, no judaísmo presente, durante o ministério terreno de Jesus, os judeus jejuavam como regra em 2 dias da semana. É nesse contexto que os discípulos vêm questionar Jesus. Jesus, nós, os fariseus, jejuamos 2 vezes por semana pelo menos. Os discípulos de vocês nunca jejuam. Por que isso acontece? Então havia uma regra naquele tempo bastante rígida quanto a isso. Já nos nossos dias, contextualizando isso para hoje, o jejum se tornou uma completa loucura. As pessoas fazem, na verdade, um mero ritual supersticioso. Fazem jejum de Coca-Cola, fazem jejum de chocolate, fazem jejum de carne vermelha em alguns dias do ano. Chegam até o absurdo
de fazer jejum de coisas que nem são alimentos, né? Fazem jejum de novela. Jejum de novela? Como assim? E quais as motivações para o jejum dos nossos dias? Aquelas que eu já citei anteriormente. A ideia é fazer uma negociação com Deus. Eu quero obter privilégios, eu quero benefícios pessoais. Então eu vou abrir mão de um prazer meu, né? Chocolate agora na Páscoa, vou fazer um jejum, não vou comer. Né? Então eu vou abrir mão de um prazer muito grande que eu tenho, porque aí Deus vai me abençoar com aquilo que eu quero. Então eu negocio. Né? Senhor, eu abro mão disso, você me dá aquilo. Né? Então é uma moeda de troca para negociar com Deus. Como discípulos de Cristo, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos jejuar da maneira correta e pelos motivos corretos. Jejum é tempo de dedicação à oração e comunhão com Deus por meio da sua palavra. Você abre mão do tempo da sua refeição para estar orando e aprendendo mais de Deus. Quais os motivos que devem nos levar ao jejum? E aí eu vou pegar os motivos com base apenas no texto. Nós podemos destacar 2 principais motivos que devem nos levar ao jejum. Primeiro, um jejum para nos consagrarmos, para nos prepararmos para a chegada do noivo. Nós devemos buscar a realização do jejum não como uma fórmula mágica, não como superstição, não como uma moeda de troca, mas como um tempo de consagração. Se somos a igreja, somos a noiva. E devemos estar devidamente prontos para a chegada do nosso Salvador. Então você deve buscar o jejum para a consagração pessoal, para ter tempo de oração, para se dedicar à palavra de Deus, para estar cada vez mais pronto para a vinda do nosso Senhor. O segundo motivo principal é que nós devemos jejuar como clamor para que o noivo venha depressa. Nós devemos jejuar como manifestação do nosso desejo pelo seu retorno. Vivemos nos dias onde o noivo não está fisicamente entre nós. Portanto, nenhum outro motivo para o crente é maior do que o desejo de ver o noivo chegar. Nenhum desejo é maior do que estar vivo no dia do seu retorno. Que maravilha, irmãos! Imagina nós sermos da geração que veremos Cristo chegar. Que maravilha seria não ter que enfrentar a morte e poder, junto com a sua família, com a sua igreja, ter o privilégio de ver o noivo entrando neste mundo. Nós devemos jejuar por isso. Como cristão, nós devemos buscar em jejum. Volta, Senhor Jesus. Volta. Constitui. Consuma o teu reino nesse mundo. Gostaria agora de fazer a leitura de um texto bem conhecido da maioria de nós. O texto de Efésios 5, versos 23 a 32. Abram suas Bíblias nesse texto. Efésios, capítulo 5, versos 23 a 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 23 a 32. Esse texto ele é bastante usado, principalmente em encontros de casais, né? Praticamente é o texto mais usado para falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto, fixando a sua atenção na analogia entre Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Preste atenção nisso. Como Cristo é retratado aqui, como a igreja também é retratada como noivo e noiva. Efésios 5, versos 23 a 32. Diz assim o texto: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Bíblia, irmãos, ela é o balbuciar de Deus para nós. Essas analogias, elas são usadas para que a gente possa compreender de maneira muito mais precisa quem Deus é, como Ele é e qual é o seu plano redentor. E na comparação de Cristo como noivo e a igreja como a noiva, nós temos a plena certeza do seu imenso amor por nós. Quanto encorajamento, irmãos, existe nessa comparação. Quanta esperança, quanto afeto, quanto carinho, quanto amor incondicional está envolvido nesse relacionamento. Cristo ama a sua noiva de tal maneira que nós podemos ter a plena certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Um amor que é incondicional, um amor que é sacrificial e um amor que é purificador. Essa primeira ilustração nos ensina que já raiou uma nova era. Já raiou um novo tempo por meio de Cristo. A era do reino de Deus já rompeu neste mundo. Jesus é o noivo e a ele pertence toda a autoridade. Felizes os que andaram com o noivo. Felizes eles. Esses homens aqui foram privilegiados. Felizes aquela geração que virá o noivo chegar. Privilegiada geração é essa. Mas plenamente felizes são aqueles que viverão eternamente com Ele. Aqueles que são o alvo do seu amor. Plenamente feliz é a noiva, porque ela desfrutará do seu imensurável amor. Vejamos agora a segunda ilustração que Jesus usa em resposta aos discípulos de João Batista. A ilustração do pano novo em veste velha, verso 16. Podemos voltar lá para Mateus agora. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Lucas, no seu relato paralelo desse acontecimento, em Lucas 5,36, ele chama essa ilustração de Jesus de parábola. Jesus sempre usou no seu ensino, elementos bastante comuns do cotidiano, coisas que estavam presentes na vida e na cultura do seu tempo, com o objetivo que os seus ensinos, as suas doutrinas, se tornassem mais vívidas para os seus discípulos. Essa sequência de ilustrações aqui mostra que isso é uma grande verdade, e essa sequência é um grande exemplo disso. A ilustração é muito simples. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Então, naquele tempo, irmãos, muitas peças do vestuário comum da Palestina do primeiro século eram produzidos com lã. Se você precisasse fazer algum reparo, um remendo em uma roupa já mais usada, e para fazer isso você pegasse um pedaço de lã novo, o que aconteceria? Quando essa roupa fosse lavada, o remendo de lã encolheria e acabaria tornando o lugar, o buraco da remenda, ainda maior. Ao encolher,
o tecido rasgaria toda a borda ali do tecido, onde ele foi firmemente costurado, e abriria um rombo consideravelmente maior do que antes. Então era uma ilustração bastante simples, bastante fácil de compreensão, principalmente para as pessoas daquele tempo. O desafio para nós hoje é identificarmos o que cada elemento dessa ilustração significa. Qual que é a intenção de Jesus com essa ilustração? E para isso, irmãos, nós não podemos desconectar da ilustração anterior. Porque aqui Jesus está complementando a resposta, né? Está complementando aquilo que ele está dizendo aos discípulos de João sobre a questão do jejum. Jesus iniciou a sua resposta demonstrando que uma nova era havia rompido com sua vinda, né? O noivo estava ali, o Messias havia chegado, ou seja, uma nova situação foi introduzida por Jesus no mundo. O noivo estava presente. E esse novo tempo, ele não poderia ser remendado com a era anterior, com o tempo antigo. O que seria esse tempo anterior, representado aqui como uma roupa velha? Era o judaísmo do Velho Testamento. Portanto, a era do Messias é o pano novo, enquanto o judaísmo do Antigo Testamento é a roupa velha. Como diz Carson no seu comentário sobre esse texto, abre aspas, tentar domesticar Jesus e incorporá-lo à matriz da religião judaica instituída só serviria para arruinar o judaísmo e o ensinamento de Jesus. Fecha aspas. Os judeus, em especial o grupo da elite religiosa judaica, eles queriam submeter Jesus não só ao judaísmo, até porque Jesus era um judeu, de fato, o melhor judeu que já passou por este mundo, mas submeter Jesus e os seus discípulos ao seu próprio judaísmo, às suas próprias interpretações da lei e às suas próprias expectativas messiânicas. Só que se Jesus e os discípulos aceitassem isso, acabaria por destruir o próprio judaísmo e, consequentemente, os seus próprios ensinos não prevaleceriam. Seria o fim de ambos. Rasgaria a roupa velha e o pano novo perderia a sua autoridade. É bastante provável que Mateus, no momento em que escreve o seu evangelho, ele estivesse enfrentando essa controvérsia dos cristãos judaizantes. Algo que Paulo vai confrontar na sua carta aos Gálatas. Alguns judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que queriam impor as velhas leis e práticas judaicas ao gentio. Eles tentavam remendar a roupa velha com o pano novo do cristianismo. E quase 2000 anos depois, muitos nos nossos dias ainda não compreenderam as palavras de Cristo e estão até hoje tentando remendar a roupa velha com um pano novo. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Vou dar alguns exemplos. Quando alguém constrói, como acontece nos nossos dias, uma réplica do Templo de Salomão, o que está acontecendo? Ele está remendando a roupa velha, surrada pela lei, e tentando remendá-la com o cristianismo. Vocês já repararam numa fixação atual sobre Israel nas igrejas evangélicas dos nossos dias? Não é difícil você achar uma bandeira de Israel no púlpito. Não é difícil você achar elementos do judaísmo, um candelabro, uma réplica da Arca da Aliança presente ali na igreja. O que são todas essas coisas, se não ir contra aquilo que Cristo está ensinando aqui? Eu já li relatos, irmãos, de pessoas que se apaixonaram tanto por esses elementos judaizantes, elementos que estão sendo inseridos na fé evangélica, que chegaram a abandonar o cristianismo e se converter ao judaísmo. Os irmãos do curso de teologia, no próximo módulo, lerão um livro onde o autor narra um fato desses, onde um membro da igreja se apaixonou tanto pela religião judaica que se tornou um judeu.
Tem igrejas que chegam nas comemorações da Páscoa, como nós estamos na próxima semana, e até ensinam para as crianças a comemoração da Páscoa judaica. Esquecem de ensinar, deixam de lado a verdadeira Páscoa. Deixam de lado a celebração da ressurreição de Cristo, que é a verdadeira Páscoa. Esquecem que a roupa velha era uma sombra da verdadeira roupa, da que nos importa, que é Cristo. Igrejas que se dizem cristãs, mas que colocam os membros debaixo da autoridade do Antigo Testamento, que se submetem à velha lei, guardando datas festivas da religião judaica, guardando o sábado nos preceitos da antiga aliança, que possuem restrições alimentares de acordo com o Antigo Testamento, mas que se dizem cristãs. O que é isso senão remendar a roupa velha com um pano novo? Paulo já advertiu os colossenses sobre isso. Paulo falou sobre falsos mestres daquele tempo que tentavam impor as observâncias de uma série de cerimônias judaicas, dizendo que aquilo era fundamental para eles crescerem espiritualmente. Ele fala em Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele advertiu sobre isso. Pessoas, falsos mestres, segundo ele, que tentavam fazer as pessoas se submeterem à velha lei, à roupa velha. Outra prática comum dos nossos dias, que podemos usar de exemplo, é a questão do dízimo. Quando o pastor prega sobre esse assunto, faz apelos financeiros para o sustento da igreja, usando os preceitos da velha lei, ele está impondo algo que não pertence aos cristãos hoje. E com isso, perde uma grande oportunidade de valorizar o pano novo, de valorizar a nova era que veio por meio do Messias, de valorizar o ensino sobre esse mesmo assunto que está dentro do Novo Testamento e dentro do contexto cristão. Porque o que nós temos de orientação no Novo Testamento sobre ofertas tem um caráter ainda superior, muito mais superior, muito mais belo, muito mais desafiador do que a própria velha lei tinha. O israelita, ele sabia exatamente quanto ele deveria contribuir para o sustento da tribo de Levi e para a manutenção do templo. Ele sabia o percentual exato, fazia sua colheita, tirava a parte que cabia, estipulada na lei, declarada de maneira bastante enfática, ia lá, entregava e fazia a sua parte, cumpria o requisito da lei. Mas no Novo Testamento, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele instrui a igreja a fazer o seu melhor. A igreja deveria se esforçar para sustentar os mais pobres e o sustento daqueles que dedicam a sua vida na proclamação do Evangelho. E o meu melhor não está estipulado no texto. Só eu e Deus sabemos. O seu melhor, só você e Deus sabem. E isso, irmãos, ao menos deveria ser assustador. Por quê? Porque o Novo Testamento parte do princípio da mordomia. De que tudo o que eu tenho é Deus quem me dá. É Deus na sua providência que me concede. Portanto, de acordo com o princípio e com o ensino dentro deste novo tempo, dentro do Novo Testamento, de acordo com tudo o que cai nas minhas mãos, de recursos, eu devo pegar o necessário para sobreviver, para o meu sustento
e o restante eu devo usar para abençoar pessoas. Esse é um ensino superior e que é deixado de lado por muitos que tentam remendar a roupa velha com um pano novo. Isso significa que a roupa velha não tem mais utilidade, não serve para nada? Não. A roupa velha teve a sua utilidade no seu devido tempo, na sua respectiva era. A autoridade dela permanece intacta. Cristo afirmou isso. O problema está em querer remendar as duas coisas. Pegar a nova era que rompeu por meio da vinda do Messias e querer misturar com a antiga era. O resultado de se querer fazer isso é que ambas se acabam destruindo. Ambas vão se destruir e nenhuma delas permanecerá. E aí Jesus vai continuar trabalhando esse conceito na sua última ilustração, no verso 17. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vejamos os detalhes agora dessa ilustração. Sobre os odres. Os odres, irmãos, eram recipientes feitos com couro de animais. Normalmente, era o couro da cabra que era utilizado. Eles cortavam a cabeça, cortavam as patas e colocavam aquele couro, tiravam o couro, colocavam para curtir, para tirar todo o odor, para que aquilo não contaminasse aquilo que fosse colocado ali dentro. Costuravam firmemente todas as partes abertas, selavam muito bem para que nada pudesse escapar dali. E eles deixavam só o pescoço do animal ali como se fosse a boca da garrafa. Deixava a abertura do pescoço aberta ali para se colocar o vinho ou qualquer outra coisa que fosse necessária ser armazenada. Só que o couro, com o passar do tempo, ele acabava perdendo a sua capacidade de elasticidade, que não é muito por causa do próprio material, mas o couro também ele se tornava duro e quebradiço. Portanto, se você colocasse nele um vinho novo, esse odre mais antigo não resistiria ao processo de fermentação que ocorre no vinho novo. O vinho novo ele libera gases da fermentação que obriga o recipiente a ser mais resistente, a ter uma certa elasticidade para resistir a esse processo. Então, quando alguém cometia o equívoco de colocar um vinho novo num odre velho, o que acontecia? O texto diz, se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. A pessoa acabava perdendo tanto o vinho quanto o odre. Ficava sem nenhum dos dois. E é por causa disso que o texto diz, põe-se vinho novo em odres novos, porque aí ambos se conservam. Percebam que essa última ilustração, ela reforça, ela coloca mais peso no argumento utilizado na segunda ilustração. Aqui o odre velho é o tempo da antiga aliança, é as estipulações religiosas do Antigo Testamento. Já o odre novo é a nova era que raiou por meio da chegada do Messias e dos seus ensinos. Eu não sei se vocês repararam, mas o texto fala de odres velhos e novos, mas ele só cita o vinho novo. Ele não fala em vinho velho, ele não fala no vinho antigo, O que será que representa aqui o vinho novo? O vinho novo simboliza os convidados do casamento da primeira ilustração. São os discípulos de Jesus. Jesus está afirmando que não se pode colocar os seus discípulos debaixo das obrigações religiosas da antiga aliança. Porque se você quiser fazer isso, você vai acabar perdendo as duas coisas. Não se conservará nem o odre, nem o vinho. As pessoas chamadas por Deus, nesse novo tempo que Jesus está inaugurando, não podem ser contidos, nem reduzidos por meio das tradições religiosas do judaísmo. Lembram, aqueles que estavam na última exposição? Jesus chama. Lembram os pontos? Jesus chama indivíduos.
No segundo lugar, Jesus chama indivíduos pecadores. Em terceiro lugar, Jesus chama indivíduos pecadores para abandonar a mera religiosidade. Abandonar a religiosidade em que sentido? No sentido da prática de obras, com o objetivo de que essas obras tornem a pessoa aceitável diante de Deus. Como se as práticas religiosas fossem o motivo da nossa salvação. E esses são os questionamentos levantados para Cristo e seus discípulos nesses dois textos. Os fariseus questionando como que Jesus pode se colocar na mesa com pessoas que não mantêm as práticas religiosas como nós. Como Jesus pode se assentar com pessoas que não são religiosas, que não cumprem os requisitos? Eles são publicanos e pecadores. Eles não jejuam como nós, eles não fazem as coisas que nós fazemos, eles não guardam a lei do jeito que nós guardamos. E agora a pergunta dos discípulos de João vai no mesmo sentido. Por que os discípulos não jejuam conforme a religião judaica determina? Conforme os fariseus, os mestres da lei, dizem que a gente tem que fazer. E a resposta é bastante clara. Um novo tempo começou. Não se pode colocar as pessoas chamadas por Cristo no tempo da graça, nesse tempo diferenciado da graça de Deus, debaixo da antiga lei. A velha lei teve o seu papel. Ela ainda serve para armazenar o vinho antigo, mas não se pode colocar o vinho novo, porque segundo Cristo, ambos não se conservarão. Reparem como isso está totalmente de acordo com o ensino do apóstolo Paulo na sua carta, onde ele trata sobre os cristãos judaizantes, que queriam forçar os novos convertidos a cumprirem as obrigações religiosas judaicas. Eles pegavam os gentios, que não eram da nação judaica, que se convertiam ao cristianismo e queriam circuncisá-los, e queriam que eles cumprissem todas as obrigações. E aí Paulo diz em Gálatas 13, 23 a 25, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Ou seja, agora que veio Cristo e que nós temos fé em Cristo, nós não precisamos nos submeter à velha lei. Em Cristo a lei cumpriu o seu papel. Há uma diferença fundamental entre os crentes da antiga aliança para os crentes da nova aliança. Viver debaixo da lei, que era assim que viviam os crentes do Antigo Testamento, era viver debaixo de uma escravidão. Uma vida de subordinação à lei. Enquanto a vida da nova era, que foi inaugurada pelo Messias, é marcada pela liberdade. Por isso que nós jamais devemos permitir que nos coloquem debaixo novamente de uma escravidão que Cristo já nos libertou. Quando alguém diz para você que você não pode comer carne de porco, ele está tentando te escravizar novamente. Quando alguém diz que você tem que guardar o sábado, ele está tentando te escravizar novamente. E com isso você diminui aquilo que Cristo fez por você, que te libertou dessa escravidão. Mas alguém pode perguntar, mas significa então que hoje vivemos completamente sem lei? Livres para fazer o que bem entendermos? E a resposta é claro que não. Porque a nossa liberdade, irmãos, se nós ficássemos livres para fazer o que nós bem entendermos, nós seríamos livres só para uma coisa, só para o pecado. Se nós estivéssemos livres para fazer o que a gente quiser, nós só pecaríamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós somos inclinados ao pecado de tal forma que se nós tivéssemos esse tipo de liberdade, nós tomaríamos só um caminho, que é o caminho da condenação, da desgraça e da morte. Nós somos livres, sim,
Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres estando nele, inseridos nele, seguindo a ele. Cristo nos liberta da escravidão da lei e da escravidão do pecado para vivermos livre nele. Somos salvos unicamente pela graça. Nenhuma obra da lei pode nos justificar. Nenhuma obra da lei pode nos declarar santos e perfeitos. Apenas o sangue de Cristo pode fazer isso. Mas seria um enorme erro, irmãos, dizer que a salvação vem separada da santificação. Romanos 12, verso 1 e 2 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser chamado por Cristo, viver em um discipulado cristão, é seguir os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Seria um completo absurdo supor qualquer coisa diferente disso. Seria completamente absurdo você dizer: eu sou um cristão, mas você não tem desejo de viver como ele viveu. Seria uma completa loucura você dizer: eu quero ser um discípulo de Cristo, mas você não se interessar pelas suas palavras e não desejar colocá-las em prática. Alguém que toma a decisão de ser um seguidor de Cristo é alguém que quer viver como Cristo viveu, seguindo as suas orientações, seguindo os seus ensinos. Eu tenho outro texto aqui, do próprio Evangelho de Mateus, que nos traz mais luz aqui sobre esse ponto. Mateus capítulo 12. Se quiser correr, umas poucas páginas depois. Mateus 12, versos 28 a 30. Mateus 12, 28 a 30. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto se encaixa perfeitamente no contexto aqui do que nós estamos estudando. O fardo pesado, o jugo é aquela peça de madeira que bota entre os bois, né, para conduzir o arado. O jugo é aquilo que segurava dois bois juntos para que eles pudessem fazer o trabalho no campo. Jesus diz que o jugo dele é leve. Então o jugo pesado que essas pessoas enfrentavam era o fardo do legalismo religioso imposto pelos judeus daquela época, que ficavam impondo a sua interpretação da lei para o povo. Jesus nos liberta de tudo isso. E graças ao nosso bondoso Deus que nós vivemos no tempo da graça e da liberdade, no tempo do derramamento do Espírito Santo, no tempo onde nós podemos ter a certeza de que o próprio Deus habita em nós e que nos possibilita cumprir e seguir os ensinamentos de Cristo. Se você crê no Senhor Jesus, você é o vinho novo de Deus. E você não deve se colocar nas antigas obrigações. Então não se esqueça disso, irmãos. Jamais permita ser escravizado novamente. Seja pela prática do pecado, seja pela prática de obras baseadas na velha lei. Não deixe que pessoas lhe digam que você deve ou não comer, que você não deve trabalhar em tal dia da semana, que se você não fizer isso, Deus vai lhe condenar. Nós vivemos em Cristo. Somos livres nele. Nós temos a liberdade que ele se sacrificou para nos dar. O famoso livro de John Bunyan, O Peregrino, você provavelmente ouviu falar, se não, anote esse livro e leia esse livro, pelo amor de Deus, irmãos.
Todos aqui devemos ler O Peregrino de John Bunyan. E o autor, ele narra, O Peregrino é um livro que narra o progresso de um homem chamado Cristão, buscando a sua salvação. E aí ele narra o momento onde Cristão, o personagem principal do seu livro, procura socorro em um homem sugestivamente chamado Legalidade. Ele queria se livrar do enorme fardo que ele carregava nas suas costas. E aí então ele encontra no caminho até a casa do homem chamado Legalidade, um outro homem chamado Evangelista. E esse homem o aconselha sobre isso. O evangelista diz assim para Cristão: essa pessoa chamada Legalidade é um dos filhos da escrava, que ainda está na escravidão, assim como seus filhos. Ora, se ele e os seus filhos estão na escravidão, como poderias tu esperar que te dessem liberdade? Nunca! Não seria capaz Legalidade de te libertar, de te livrar do teu fardo. Nunca livrou pessoa alguma, nem poderá fazê-lo jamais. Não pode ser justificado pelas obras da lei, porque elas nenhum vivente pode ser aliviado de sua carga. Evangelista lembrou o cristão de que a velha lei nunca salvou ninguém e nem nunca poderá fazer. Só Cristo pode retirar o fardo das nossas costas. Só Ele pode nos justificar. Creia nisso, irmãos. Creia só em Cristo. E se alguém um dia lhe perguntar se você se considera um salvo, encha a boca para dizer sim. Porque a salvação não depende do que você faz para merecê-la, mas depende apenas daquilo que Cristo já fez. Depende apenas da obra de Jesus Cristo. Você precisa apenas crer com todo o seu coração e depositar a sua fé única e exclusivamente nisso. Devemos ter a plena convicção, irmãos, do tempo especial em que vivemos. No tempo onde superabundou a graça. No tempo onde o Espírito Santo é derramado sobre os que creem. Em um tempo onde temos a plena revelação de Deus nas nossas mãos. Em diversas traduções, com nota de rodapé, com comentário, enfim. Graças a Deus por isso, irmãos. Quando Jesus, Deus Filho, se fez carne, raiou uma nova era. Cristo cumpriu a sua missão e hoje nós vivemos na expectativa do seu retorno glorioso, onde romperá outra era. Uma era que devemos esperar com grande entusiasmo. Volta, Senhor Jesus. Volta a consumar o teu reino. Volta, Senhor, como noivo que vem para buscar a sua amada noiva, para celebrar o tão esperado casamento. Vamos orar.